Seja bem-vindo ao 8º episódio da série Criando um Aplicativo Real, sem programação e sem código. Então, no último episódio, nós vimos o que acontece quando a gente clica nesse botão aqui, enviar mensagem ao proprietário, em que nós criamos um sistema de comunicação interna, um sistema de chat dentro do nosso aplicativo. E o que a gente vai fazer agora é criar o fluxo de confirmação de reserva. Ou seja, vai ser aí praticamente o último passo do nosso aplicativo. Então nós fizemos da seguinte forma. Aqui é o nosso usuário que a gente criou, um usuário comprador, né? E ele achou o veleiro aqui, por exemplo, que a gente cadastrou de exemplo. E aí lá no final, se ele quer enviar mensagem ao proprietário, ele clica aqui. Aí acontece o que aconteceu na nossa última aula, ele cai no sistema de chat. E se ele quiser solicitar uma reserva, ele clica aqui. Então o que nós fizemos? Como o aplicativo ainda é muito novo e é muito importante validar o aplicativo, isso é uma regra geral para todo mundo que está criando um software, um aplicativo, um SaaS, o que for. É muito importante você ter em mente que o lançamento precisa ser uma validação. Então, ao invés de fazer uma confirmação automática e já cobrar o cliente, eu achei que seria mais inteligente a gente fazer o quê? Eu pedi aqui os dados da reserva, e aí a gente envia esses dados para o proprietário do barco. E aí o proprietário do barco pode nos dizer se está tudo ok, se aquela data está ok para ele, se o valor está ok para ele. E aí o proprietário do barco vai aprovar. Eu achei isso uma alternativa inteligente, porque vamos dizer o seguinte. Como esse modelo ele ainda é muito novo no Brasil, vamos dizer que o nosso usuário vá lá e coloque assim, ó. Eu quero navegar aqui no meio do Natal, ó, 25 de dezembro, por exemplo, né? Aí ele vai lá e manda essa solicitação de reserva. Aí às vezes o proprietário do barco fala, pô, é muito novo para mim isso aqui, eu nem me liguei que eu deveria ter alterado o preço, por exemplo, para o Natal. Então assim, não vou nem estar aqui no Natal, não vou conseguir levar, e aí ele vai lá e rejeita a proposta, entendeu? É melhor do que o cliente aparecer no dia e o proprietário do barco não tá lá, o barco não tá lá, né? Enfim, e aí a gente criou esse formuláriozinho aqui de solicitação de reserva, onde a gente pega os dados que o usuário selecionou, ou seja, a data do passeio, o período do passeio e o valor a pagar. O valor é de acordo com a escolha aqui de meio-dia, né? Ou seja, das 8 às 12, meio-dia da 1 às 5, ou o dia inteiro das 8 às 16. Quantos passageiros irão? Ele já puxa aqui, ó, o máximo de passageiros da embarcação. Então vamos dizer que eu tento 9 aqui, ele vai ficar inválido, ó, porque é no máximo 8. Então tá, então vamos 8. E diga oi para o dono do barco. Ou seja, conte sobre seu grupo, onde querem navegar e se tem algum pedido especial. Estamos muito animados. E aí o usuário vai fazer a solicitação de reserva. Então aí colocamos assim, ó, você ainda não será cobrado. Ao clicar no botão solicitar reserva abaixo, o proprietário do barco receberá um aviso e terá até 48 horas para aprovar a reserva. Assim que a reserva for aprovada, você receberá um e-mail para confirmar o pagamento via cartão de crédito. Então a gente vai lá e clica em solicitar reserva. Aqui eu estou mostrando o que está acontecendo. E aí daqui a pouquinho a gente vai para os bastidores para mostrar como que a gente fez, né? E aí, ó, fomos encaminhados aqui para uma tela da reserva, que já apareceu a reserva número 3, aguardando a aprovação do proprietário do barco. E aqui estão todas as informações e detalhes referentes ao embarque. Então, quantos passageiros eu confirmei, qual que é o barco, quais são as regras, o local de embarque, o horário e o período, as observações que a gente alimentou, aqui os dados do proprietário do barco, os dados do cliente, e aqui o valor a pagar. Aí, novamente, a mensagem é assim, ó. Agora é só aguardar a aprovação do proprietário do barco. Assim que a reserva for aprovada, você receberá um e-mail com os dados para realizar o pagamento e confirmar a reserva. E aí vamos lá, ó, para os bastidores. Aqui. Então o que a gente fez foi o seguinte. Quando eu clico nesse botão solicitar reserva,
Ele vai abrir o nosso pop-up de solicitação de reserva, né? E aí vamos para o nosso pop-up. Tá aqui. Então tá, o que tem no nosso pop-up aqui, ó? Tem a data e o período, que ele já puxa diretamente as informações dinâmicas da solicitação de reserva que o usuário preencheu. Quantos passageiros irão? É um campinho input aqui. Diga oi para o dono do barco. Aqui é um campo input multiline, né? Ou seja, input multilinhas. E aqui é aquele textinho introdutório que a gente colocou. Você ainda não será cobrado, com algumas instruções. E ao clicar no botão solicitar reserva abaixo, o proprietário do barco receberá o aviso e terá até 48 horas para aprovar a reserva. E aí, quando o usuário clica no solicitar reserva, aqui é que começa o negócio, ó. Aí sim, uma série de ações ganha corpo. O primeiro passo é que ele cria uma nova reserva. O que é uma reserva? É um campo que a gente criou no banco de dados. Então a gente criou aqui um tipo reserva no banco de dados, tá? Com uma série de campos. Aqui eu acho que é o dado talvez mais complexo que a gente tenha criado no nosso aplicativo até agora. Porque aqui na reserva é essencial que a gente tenha muitas informações. Então vamos lá. O que é importante a gente saber de uma reserva? Pensa muito vamos dizer, na experiência que você provavelmente já tem com o Airbnb. Então aqui adapta isso à realidade do barco, né? O que a gente precisa saber de uma reserva? A gente precisa saber qual é o barco. A gente precisa... E aí o tipo é um barco mesmo, né? A gente precisa saber qual é o cliente. E aí o tipo do dado é usuário. A gente precisa saber se o cliente já pagou, sim ou não. Sempre vai nascer como não, né? Caso pago, a gente precisa saber a data do pagamento, porque com base nessa data do pagamento, a gente vai poder rastrear quando que ele fez a confirmação e quando que o proprietário do barco vai poder receber. Então aqui a gente criou um tipo cliente pago data, tipo data. Data da aprovação, ou seja, quando que o proprietário do barco aprovou a reserva. Aqui é o dia que o usuário quer reservar o passeio, né? Que vai ser um tipo data também. Aqui é o número da reserva. É importante que as reservas sejam numeradas no sistema. Aqui são as observações, exatamente aquelas observações que o usuário preencheu ali naquele campinho multilinhas. O número de passageiros que ele quer levar, qual é o período que ele solicitou, qual é o status, ou seja, o status está aguardando pagamento, já foi aprovado, já foi pago ou foi rejeitado pelo proprietário, né? Aqui é o valor que o cliente vai pagar. No caso do valor que o cliente vai pagar, aqueles, acho que deu 2.000 ou 1.600 lá, né? E aqui o valor que o proprietário vai receber. São diferentes? Sim, são diferentes. A gente vai cobrar, a princípio, 20% do valor do montante do aluguel. Então, se a embarcação for alugada por R$2.000, R$400, ou seja, 20% vem para a Aqua, que é a taxa administrativa, já paga a tarifa de cartão e tudo, e 1.600 vai para o proprietário. Então, quando a gente clica aqui no solicitar reserva, ele cria a primeira ação aqui é a criação de uma nova reserva, onde ele já alimenta todos esses dados. Qual é o barco, qual o número da reserva, como que ele faz para escolher um número de reserva? Ele pega todas as reservas do sistema, puxa o último item e soma 1. Então, se a última reserva foi a número 156, essa vai ser a 157. Automaticamente. Ele já pega as observações que o usuário preencheu, o número de passageiros que o usuário preencheu, o período que o usuário escolheu, o valor que o cliente paga, aí ele já puxa automaticamente ali da nossa página. O valor que o proprietário recebe é o valor que o cliente paga vezes 0,8, né? O que é vezes 0,8? É a mesma coisa que tirar 20%. Quem é o cliente? É o usuário atual. Qual dia? É o dia que ele escolheu naquele inputzinho lá de data, né? E por fim, qual é o status? O status é aguardando. E aí o segundo e o terceiro passos são de enviar e-mails.
Então, o segundo passo vai enviar um e-mail para o proprietário do barco e o terceiro passo vai enviar um e-mail para o cliente confirmando a reserva. Então, olha só que bacana e como é simples enviar um e-mail pelo Bubble. Você simplesmente vem aqui, clica aqui para adicionar uma nova ação, e-mail, enviar e-mail. E aí aqui a gente configurou, ó. Para quem que vai esse e-mail? Para o proprietário do barco, né? Ou seja, quem criou esse barco. Vai remetente Aqua, assunto, solicitação de reserva, número, aí o número da reserva. Olá. Aqui eu já vou até pegar o e-mail que eu já recebi, que eu abri na outra tela aqui, ó. Para mostrar como é que ficou. Deixa eu dar um zoom aqui. Então ficou assim, ó. Olá, Renato, né? Ó, o criador do barco. Você acabou de receber uma solicitação de aluguel de sua embarcação, conforme dados abaixo. Aí tem o modelo do barco, o local de embarque, a data, o período, o nome do cliente, observações, valor a receber pela locação. Tudo isso, ó, você consegue ver que a gente vai cruzando com os dados dinâmicos aqui, né? Lembrando, o que está azul é dado dinâmico. A solicitação está em aberto e você precisa responder utilizando o link abaixo. E aí, ó, já é um textinho azul, sublinhado, com o link. E aí, essa parte é muito interessante. Olha só que legal que é isso aqui. Então, quando o usuário pegar esse link aqui, ó, eu vou copiar o endereço e colar aqui até para ficar mais fácil. Ó. Olha em que página que ele vai cair. Ele já cai diretamente na página da reserva. Por quê? Porque a página da reserva tem esse ID único aqui, né? Ó. Deixa eu... Ó. Esse aqui é o link, ó. Então, o que é esse link aqui, ó? Aqui é o domínio do nosso aplicativo, né? Bubble Apps, porque está em teste ainda. Versão teste aqui é porque não está ao vivo ainda. Aí ele caiu, ó, no reserva / isso aqui é um ID único da nossa reserva. Eu mandei esse dado pelo e-mail. Então, quando o usuário clica, ele já cai aqui e já tem lá para ele aprovar ou rejeitar. O proprietário do barco, né? Ele pode aprovar ou rejeitar. Mas isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? No próximo vídeo. Vamos voltar ali para o nosso. Então, aqui ele enviou um e-mail para o proprietário do barco, que é exatamente esse e-mail aqui que a gente está vendo. Ele enviou um e-mail para o cliente, que é o quê? É basicamente só uma confirmação com os dados da reserva, né? E a última ação é que ele vai para a página da reserva. Então ele pega ali, ó, ele já vai para a página reserva que a gente criou, com o resultado dessa... Também é uma página dinâmica, assim como a gente aprendeu a fazer a página dinâmica do barco, a gente também fez uma página dinâmica da reserva, né? Então, ao mesmo tempo que a gente cria aqui uma nova reserva, a gente já redireciona o usuário para exatamente essa página aqui da reserva. Estava na nossa guia anônima ali, né? Aqui, ó. Então é para essa página que o usuário vai ser encaminhado. Aí aqui ele fica somente aguardando. Então é dessa forma que a gente criou para ficar mais simples o fluxo do nosso aplicativo. Então o usuário foi lá, ele não faz uma confirmação instantânea de reserva, ele faz uma solicitação. E aí agora está lá aguardando a aprovação do proprietário, e enquanto isso o usuário espera aqui. E aí na próxima e última aula a gente vai aprender qual que é o fluxo quando o proprietário aprova essa reserva. E aí quando volta para a mão do usuário, como que o usuário faz o pagamento da reserva. Então não perca o próximo vídeo. Muito obrigado.